Nossa saudação aos nossos amigos e amigas internautas. Estamos iniciando um programa novo aqui na Adventista TV Carazinho. Um programa falando sobre saúde com orientações para os amigos e amigas internautas. Na apresentação conosco, a senhora Juliana Barzotto. E este programa irá ao ar às quintas-feiras, às 20 horas. O nome do programa é Falando em Saúde. Senhora Juliana, sua saudação aos nossos internautas. Olá a todos os internautas. É uma honra estar falando da Igreja Adventista, falando sobre saúde, momentos oportunos em trazer o assunto de hoje como a amamentação. Muito bem. Dona Juliana é da área da saúde, está fazendo um estágio na enfermagem. Isso, né? Acadêmica de enfermagem, me formo agora final do ano. Sim, senhora. E vamos iniciar então a nossa série de programas sobre saúde, falando sobre o que hoje, Juliana? Hoje, como estamos findando o mês de julho, agosto vem aí, e de 1º a 7 de agosto, a alusão mundial à amamentação, ao aleitamento materno exclusivo. Eu pensei em trazermos um pouco desse assunto, que muito nos parece clichê, porém é ainda um assunto que precisa muito ser trabalhado. E como o nosso programa se chama Falando em Saúde é necessário falarmos em amamentação, em aleitamento materno. É a primeira alimentação do ser humano, né? Exatamente. O aleitamento materno, ele tende a trazer efeitos ao longo da vida do ser humano, né? É o teu primeiro contato, não seria exagero falarmos em que seria a tua primeira vacina, né? Porque o leite materno, ele vem todo cheio de anticorpos, né? Não é só a alimentação como um todo, é a nutrição, é os anticorpos que estão sendo passados para o bebê. Muito bem. Bom, eu como não entendo de alimentação ou de amamentação, a gente só ouve falar ou lê alguma coisa assim por cima, mas eu gostaria de saber, por exemplo, a alimentação exclusiva do leite materno. Existe, assim, até uma idade aproximada. Claro, cada caso é um caso, mas existe o caso, digamos assim, até determinada idade, 1 ano, 2 anos, e infelizmente muitas mães, por problemas, não conseguem até chegar a este ponto no tempo de alimentação exclusiva. Claro que a exclusiva é antes de 1 ano, depois já começam a entrar outros alimentos. Mas o indicado, o ideal para a amamentação exclusiva com o leite materno, até quantos meses, mais ou menos? Ótima colocação, Vargas. O que a Organização Mundial da Saúde preconiza acerca do aleitamento materno é que ele seja feito de forma exclusiva até os 6 meses de idade, tá? Então, até os 6 meses da criança, que seja dado apenas o leite materno. Essa questão do aleitamento materno exclusivo, ela tende a beneficiar o binômio mãe e filho, no sentido de que ao filho é a nutrição, tem toda a troca do afeto, todo o aumento da afetividade, né, com mãe e filho. Tem também todo um efeito fisiológico sobre o organismo da mãe, de forma que inibe em 98% a ovulação nesses casos, aonde que já se protela então a possibilidade de uma nova gestação durante esse período, né? Desde que a amamentação seja realmente exclusiva e com regularidade, né? Com uma boa frequência. Se fala muito também, nos primeiros dias, as mães geralmente têm muita informação, das avós, né? A sogra, aquela madrinha um pouco mais exagerada, que vem e diz assim, não, mas o teu leite tá fraco, o teu leite tá pouco. Não, porque tira aqui na colherinha, vamos ver, tá fraco, olha, tá transparente, tá fraco o teu leite. E isso se torna, de certa forma, questões acerca da crendice popular. Por quê, Vargas?
A criança, nos 3 primeiros dias de vida, ela se alimenta com meros 5 ml de leite. Não precisa mais que isso. O primeiro leite que desce é o colostro. É ele quem possui todos os antígenos necessários, todos os nutrientes necessários para o início da vida do bebê, né? Então, a partir desse contexto, o que eu quero dizer para as mães que estão nos ouvindo, as mamães internautas, aquelas que vão ser mamães, que estão gestando, ou aquelas que estão se vendo no puerpério imediato, que é os primeiros dias após o nascimento do bebê. Amamentar não é instintivo, gente. Não é porque nós nascemos humanos que nós temos o instinto de amamentar. Não. A amamentação ela tem que ser aprendida. A gente precisa aprender. E o momento de aprender é principalmente antes do bebê nascer, né? Com a ajuda da estratégia de saúde da família, das unidades básicas de saúde, o apoio do enfermeiro. O enfermeiro ele faz um papel crucial, né, na questão da orientação para a mãe quanto à amamentação, né? Então, assim, as primeiras horas de vida do bebê são essenciais. A humanização, as políticas públicas em saúde, elas vêm falando muito em relação à humanização, e a humanização do parto não é diferente. Ela vem de encontro às políticas públicas, no sentido de que o bebê deve ser colocado próximo à mãe, ou preferencialmente já para sugar o peito na primeira hora de vida, né? Já para facilitar essa aliança, para estimular essa questão do aleitamento materno. Muito bem. O consumidor, que é a criança, não pode nos dizer, e sempre existe aquela dúvida, as pessoas se perguntam, qual é o sabor do leite materno? Existe algum sabor? Olha, uns dizem que é adocicado, outros dizem que levemente salgado, mas o que eu tenho para dizer é que ele se adapta ao paladar do bebê. Certo. Realmente pode se aproximar de algo, mas não há nada definido, né? Não há nada definido. O que se tem definido é os inúmeros benefícios. Tá. Até eu vejo assim crianças que às vezes até estão sendo amamentadas, mas quando, por exemplo, as pessoas pegam um bife fritinho, dá para a criança, ela parece que está se amamentando do bife, né? Isso. O estímulo de sucção, que é esse que as crianças utilizam, né, quando se faz o bifinho, enfim, ele é algo natural, né? Por que se preconiza que a criança seja colocada ao peito para sugar na primeira hora? Porque este sim o estímulo de sucção é instintivo. Esse nasce com o bebê. Quanto mais horas passam, mais dificuldade de sucção ele vai ter, né? Então, assim, do primeiro momento de vida aos 6 meses de idade, se preconiza que apenas se dê leite materno, sem acrescentarmos sucos, águas, chás, né? Porque o leite materno ele é composto de tudo que o bebê precisa. O que precisa está ali, é completo. O que precisa está ali, é completo. Tem água, tem nutrientes, tem aminoácidos, tem anticorpos, tem tudo. É o alimento mais completo. Sem contar, Vargas, que é um alimento que está pronto, né? Tu não precisa comprar na farmácia, não tem um custo elevado, né? E a gente às vezes se pergunta, isso é uma evolução ou alguém que criou? Pois é. O mercado dos leites artificiais, ele está aí para ser vendido. Sim. Certo? O que eu costumo dizer como acadêmica de enfermagem, futura profissional, que muitas vezes é mais fácil eu preparar um complemento e dar ao meu bebê do que segurar ele por horas na mama, insistir. Aí é muita informação ao mesmo tempo, porque uma pessoa diz que você tem que dar de mamar dessa forma, outra pessoa diz que não, porque você tem que ter regras para o seu bebê, você tem que dar de mamar a cada 2 horas, não pode facilitar, né? É muita informação. E a gente, quando tem o primeiro filho, enfim, quando tem um bebê, é tudo muito novo, né? Há muita informação ao nosso redor e nós temos pouca capacidade de discernimento. Muita novidade, né? Exatamente. Porque é toda uma alteração hormonal que está acontecendo no organismo da mulher, e ela não consegue captar todas as informações ao mesmo tempo e discernir o que lhe é benéfico e o que não é. Tornando, então, esse momento primário aí da relação mãe e filho um pouco conturbado.
Então, o que eu sempre digo para as mães, Vargas, e para os familiares como um todo? A questão da amamentação, ela precisa ser estimulada, tá? Do primeiro ao terceiro dia, geralmente, o leite, a descida do colostro é em torno de 5 ml. Do terceiro ao quinto dia em diante, realmente começam a encher as glândulas, começa a ter o aumento da produção do leite, né? Da amamentação. E o que acontece nesse período é necessário, e daí por diante, que a mulher tenha um ambiente calmo. Porque às vezes a mãe chega em casa da maternidade, tem lá um filho de 3 anos, o outro de 7, estão numa guerra, o marido chega do trabalho cansado. Às vezes pinta o ciúme da criança mais velha. Isso, é toda uma situação de conflito que realmente não propicia a efetividade da amamentação. Ela tem que estar com esses espiritualmente tranquila. Isso, precisa um ambiente propício para isso. Quando eu perguntei, calmo. Claro que não existe uma resposta lógica, se esse sistema, essa coisa tão linda, tão perfeita da amamentação e tal, quando eu falo evolução, que existem os evolucionistas, não, isso é uma criação de Deus, que Deus criou a mulher para ela ser assim. Com certeza. Né? E outra coisa que é muito interessante, as mulheres, enquanto estão amamentando, elas precisam se alimentar bem, né? Se nutrir para que o leite seja produzido e ela não sofra consequências. Né? Exatamente. A questão do metabolismo da mulher, devido à amamentação, ele tende a acelerar, né? E o metabolismo acelerado, ele consome mais energia. Um dos benefícios é que há o emagrecimento, né? Que muitas mães se preocupam, e agora nasceu meu bebê, eu preciso emagrecer. Vai ser sugada. Vai ser sugada, né? É. Então, assim, há o benefício e que auxilia no emagrecimento, auxilia em questão do próprio sangramento posterior ao parto, né? Por toda liberação de hormônios, enfim, auxilia no processo de involução uterina, que é a retomada do útero ao seu estágio inicial, né? E o que se diz às mães é que mantenham uma alimentação saudável, equilibrada. As nossas avós, Vargas, costumavam dizer que não podia comer feijão, né? Era muito forte. Gases, que era muito forte. Tu és doida, tomar suco de laranja, isso faz mal pro bebê, é muito ácido, né? E o que a gente tem conhecimento hoje é que tudo pode, desde que comedidamente, né? Que não se cometam exageros, abusos, e porque o bebê, de certa forma, ele vai chorar, o organismo dele está se formando, né? Então, tudo que chega para o intestino dele, chega como novidade. É lógico que vai ter uma sensação de desconforto. Ele está se adaptando desde a alimentação, quanto aos cheiros, quanto a tudo, né? É um organismo estéril que está vindo para um mundo contaminado. Então, de certa forma, esse processo de transição do bebê vai trazer cólica, vai trazer choro, vai trazer irritação. E as mães precisam se manter nutridas para dar conta dessa demanda que não é fácil. A saúde, digamos assim, a natureza, ela é perfeita. Precisamos saber usar. Isso. E existem coisas, tradições, como a senhora disse, informações de mãe, de tia, de vó. Eu vejo o caso, por exemplo, as crianças quando nasciam, até uma certa idade, coitadinhos, ficavam enrolados como uma múmia. Para eles devia ser sofrido aquilo, né? Então, é uma coisa que hoje não se usa mais. Hoje não se usa mais. Questões do conhecimento empírico, né? Eu lembro que se falava até a questão da higiene da mãe, questão de banho, não podia lavar a cabeça nos 40 dias, toda aquela questão, né? Mas está aí a ciência para nos auxiliar, né? Estão aí as pesquisas que nos mostram que, claro, a gente deve respeitar, porque questões culturais são questões culturais. É difícil você vestir o outro de ideias novas e conceituais quando há uma questão cultural envolvida, né? Mas o nosso papel quanto agentes da saúde, como promotores de saúde, porque nós, enfermeiros e futuros enfermeiros, nós temos a obrigação
de promover saúde, antes de pensar nas práticas curativas, nós temos que pensar na promoção. Então, a gente tem a obrigação de levar a informação, né? A gente não pode incutir a informação, o conhecimento, mas a gente pode oferecer ele. Com todo o respeito aos mais antigos, pode ser quebrando aqueles tabus, aquelas tradições, né? Isso aí. Mas uma coisa que eu acho importante, a saúde pública, os entes públicos, digamos, município, estado, o país, se preocupam com a saúde, com isso, com aquilo. Não seria também um motivo de preocupação preparar a mãe para ser mãe, para alimentar, para dar o mamar, para ela mesma se alimentar? Não seria importante isso de vez em quando, uma palestra, um cursinho? Isso, na verdade, o que acontece hoje em relação às políticas públicas, em relação ao pré-natal, né? O pré-natal é a obrigatoriedade em todos os municípios, em todas as estratégias de saúde da família, em todos os cantos do mundo. A questão dos postos de saúde, o pessoal fala muito em postinho de saúde e tal, os enfermeiros, a equipe técnica, ela tem a condição de fazer o grupo de gestantes, né? E trabalham dessa forma. Às vezes, há dificuldade das gestantes aderirem a este grupo. Mas eu te afirmo, Vargas, que muito é feito. O que falta muitas vezes é o próprio desconhecimento da gestante que o afasta de frequentar o curso, né? Ela achar que não precisa. De achar que não precisa. Eu não vou lá, é uma vez por semana, eu não vou lá perder tempo, eu tenho mais o que fazer. E, na verdade, nesses cursos de gestantes em que são realizadas a nível de saúde da família, se fala muito disso. Desde das questões do primeiro trimestre gestacional, a questão dos exames que devem ser feitos, todo o acompanhamento gestacional, inclusive posterior, o puerpério, né? Isso tudo é trabalhado, a questão do banho, do primeiro banho do bebê, dos cuidados com o coto umbilical, tudo isso é trabalhado pelas políticas públicas nas estratégias de saúde da família. Talvez não tenha tanta efetividade pelo fato de que eu falei, a questão das mães aderirem a este. Né? E elas têm que entender que aquilo é um investimento na saúde dela e saúde do filho. Exatamente. Eu acho que também não é um sacrifício uma vez por semana. Exatamente. Mas todo o sacrifício ou dedicação é válido, oportuno e traz benefícios. E nós, quanto promotores da saúde, a gente tem que saber atrair esse público, né, Vargas? Certo. Não adianta eu dizer, olha, dona Maria, dia tal eu tenho um curso de gestante, a senhora vem fazer. Ou então eu dizer assim, dona Maria, dia tal eu tenho um curso de gestante, nós vamos trazer informações sobre esse sentido, sobre aquilo, sobre aquele outro. Vem participar com a gente, é importante para você. Sim. A forma como a gente convida a população, ela envolve ou afasta. E através da imprensa também, né? Exatamente. Uma conscientização. Olha, mamãe, aproveite esse curso que será muito benéfico para a senhora e para o anjo que a senhora está trazendo ao mundo. Exatamente. Né? Trabalhar a forma afetiva também, né? Tocar no lado afetivo, que é importante. Às vezes mexe com a pessoa, né? Isso aí. O que não pode, e que eu digo assim, toda a saúde, todo mundo que se envolve na saúde, deixar que a pessoa se acomode. Exatamente. Como se diz, tem que ficar fazendo cócega nela. Esse também é o papel dos agentes comunitários de saúde implantados nas estratégias de saúde da família, né? Que é ir até a residência, identificar as demandas, trazer para que o gestor da unidade básica possa conhecer aquela família. Que se ela não vem até mim, nós temos políticas hoje que nos leva à casa dessa pessoa, nos leva ao auxílio dessas pessoas. E às vezes essa participação da pessoa de cursos, de palestras, será importante, porque muitas vezes ela vai ficar na ignorância de algo que será importante no desenvolvimento do seu filho e dela mesmo como mãe, né? Exatamente. O conhecimento, eu sempre digo que é uma coisa que não ocupa espaço. Quanto mais você põe para dentro da cachola, como se diz, mais conhecimento cabe. Né? Então, dessa forma, as políticas públicas estão aí para trazer conhecimento às mães e propiciar uma saúde melhor a todos, porque o aleitamento materno, que era o nosso foco, ele começa nas primeiras horas de vida, mas ele traz efeitos lá na vida adulta, com questões ligadas a diabetes, problemas respiratórios, hipertensão arterial.
Então tem todo um reflexo que vem em cascata a partir disso. Uma coisa importante que muitas mulheres acham que se amamentar até uma certa idade, outras não querem amamentar nada para manter a sua estética dos seios e tal. Isso aí, a criança que se amamenta durante muitos anos, ela prejudica a estética, digamos assim, do seio da mãe? Cada organismo, ele tende a responder de forma diferente, né, Vargas? Claro que a gravidade faz a sua parte, né? O que está firme tende a descer, né? Mas o que eu te digo é que qualquer questão estética, ela fica de forma mais insignificante quando você vê aquele olhinho te olhando no olho e se amamentando em você. Perante o bem que faz, perante o bem a estética que faz, é insignificante. Insignificante, com certeza. Claro que, desde que se tenha uma mente madura, que possa trabalhar isso de forma sadia, aonde volto a bater na tecla que haja uma rede de apoio estruturada com pessoas da área da saúde, com uma família, com as informações adequadas para poder respaldar essa gestante. Saindo então, um pouquinho da saúde humana, eu acho lindo, assim, quando a gente vê, às vezes, vídeos, uma vaca amamentando cães. Sim. Pode isso? Pode, né? A gente vê que, na verdade, o sentimento está em todos os seres, né? Tu não vai ver alguém passando fome e simplesmente virar as costas e negar-se. Sim, sim. Isso, dentre as raças, os mamíferos como um todo, eles têm a possibilidade de amamentar. Mas nós também alimentamos outras pessoas, sim, não na forma de amamentação, sim, mas aquela pessoa que vem bater na tua porta, né? Então, assim, o sentimento humano, ele gera todas essas outras consequências. Por natureza da criação de Deus, nascemos para ser bons. Exatamente, é isso aí. Então, assim, por exemplo, nada a ver com o assunto, mas até tem alguma informação, dizem até, por exemplo, que de repente uma cachorra, como se diz, ela amamenta sem estar, digamos assim, em estado de gestação. E até ela amamenta gato. Mas sai alguma coisa dali? Olha, eu te digo que, como fisiologicamente falando, o processo de amamentação na mulher, ele é todo baseado em questões de alterações hormonais, aumento de prolactina e tudo mais. Eu não tenho conhecimento acerca de animais, mas eu acredito que seja possível, sim. Porque é toda uma indução hormonal que ocorre, né? A mulher, assim como os animais, eles têm a questão da gestação, como é que se chama? Gestação psicológica. Psicológica. Isso. Mental dela, né? Exatamente. Imagina, porque eu tinha uma cachorra e tinha gatinho. E o gatinho mamava. E um veterinário me disse que, de fato, amamenta. Amamenta. E é lindo de ver. É lindo, é lindo. Tanto que os gatos, às vezes, desapareciam, porque tinha uma pessoa que dizia que eliminava os gatos porque ia fazer sujeira nos canteiros de verdura e aquilo fazia mal e não sei o quê. E ela ficava uns dias sem um gatinho, ela chorava de noite. Até que vinha um gato. Não, é linda, né? O bichinho é incrível, né? Assim como o ser humano. Se adapta. Que eu digo, todo animal também, ele nasce para ser bom. Exatamente. Tanto que nós acreditamos, e biblicamente a gente sabe disso, que diz que o leão vai pastar junto com o cordeiro, né, na nova terra, nova Jerusalém. Então, a gente acredita que todo ser criado por Deus tem um instinto da bondade, né? São outras coisas que às vezes transformam. Mas então, a gente sabe que todos nascemos para fazer o bem, né? Exatamente. Eu costumo dizer, talvez um pouco de desconhecimento ou não, mas no meu modo de interpretação, eu costumo dizer que não existe maldade. O que existe é uma baixa na bondade das pessoas, né? E como diz que a gente sabe que o Satanás, o amigo de Deus, o amigo de Jesus, ele está aqui na Terra para tentar. Ele que nos desvia da bondade. Exato. A falta da bondade é a presença dele.
Exatamente. Então, eu acho assim, a maternidade, seja pessoal ou animal, eu acho uma coisa maravilhosa. Eu acho que é uma das maiores mágicas do nosso corpo, a maior mágica da vida humana como um todo. São milagres divinos. São milagres divinos. Né? Muito bem. Juliana, gostaria de acrescentar algo mais sobre o assunto? Mas olha, em falando de amamentação, nós poderíamos falar horas a fio, né? Porque sempre tem um fio que puxa um outro carretel e assim vai indo. A gente tem muito assunto. Mas acredito que para hoje seria em média isso. A gente deixa aí aos internautas, se houverem algum questionamento, pode nos enviar. Certamente, dentro das possibilidades, responderemos a todas as dúvidas. Sugestões de pautas, acredito eu, que também sejam bem-vindas, porque falando em saúde é preciso falar de saúde, né? Muito bem. Nós, logicamente, ficamos impressionados com o seu conhecimento. Graças a Deus, a senhora ajudou muito, com certeza, pessoas que ouviram, que acompanharam, né? E como em todo o nosso programa, gostaria de fazer uma oração final. Grande e poderoso Deus, somos agradecidos ao Senhor por esta oportunidade de estar comunicando algo de útil sobre a saúde para os nossos queridos irmãos internautas. Pedimos, Senhor, que ilumine as pessoas, que pensem, que meditem sobre a nobreza de ser mãe, que tomem todas as providências necessárias durante a gestação para que o seu filhinho venha para o mundo com saúde, bem amamentado, e que as mães também saibam se alimentar e se proteger para proteger o seu filhinho também. Pedimos que o Senhor abençoe todas aquelas pessoas que estão grávidas, aquelas que estão amamentando, que elas usem da inteligência que o Senhor as deu para que tenham sucesso neste milagre que é o da gestação e de colocar mais uma criaturinha no mundo. Pedimos e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Juliana, sua despedida. Bom, agradeço pela oportunidade de trazer um pouco de informação a cada lar e coloco-me à disposição. Quando precisarem, estarei aqui para falar mais uma vez a toda essa população. Muito obrigado pela sua presença, foi brilhante. E lembramos que nesta quinta-feira nós apresentamos o programa a partir das 20 horas e ele será reprisado em outras oportunidades e também os amigos podem assistir reprises através do Facebook em Adventista Carazinho, pelo YouTube TV Adventista Carazinho, baixando o app, o aplicativo TV Adventista Carazinho, ou ainda pelo site TV Adventista Carazinho. Senhor Aldo Pimentel, nos trabalhos técnicos de áudio e vídeo, muito obrigado pela sua participação. Senhora Juliana, mais uma vez agradecemos a sua presença aqui no nosso programa e esperamos que aconteçam muitos outros para a orientação dos nossos amigos internautas. Um abraço grande para todos e ficamos com o nosso bom Deus.